Este é o Mercedes GLC 250D. Felizmente tem um design a anos-luz do seu antecessor GLK e com um fator novidade bastante mais encantador que os seus concorrentes, já um bocadinho cansados, Audi Q5 e BMW X3. Vou começar pelo fim. Este carro que vem aqui à vossa frente custa mais de 75 mil euros, dos quais 17.500 são extras. Até a pintura metalizada é paga à parte, 1.850 euros por branco. Estive a configurar um Audi Q5 de 190 cavalos com equipamento semelhante e obtive um preço final de 70 mil euros. Fiz o mesmo para o BMW X3, também com os mesmos 190 cavalos, e o preço final foi 72 mil euros. Portanto, e para não variar, o Mercedes é o mais caro dos três. Mas o Mercedes rubrica performances melhores. Graças a um 2.1 que recorre à sobrealimentação com 2 turbos, este GLC 250D não só debita uma potência ligeiramente superior, como debita um binário muito mais alto. São 500 Newtons contra 400 dos seus principais concorrentes. Assim, e com 204 cavalos, é possível atingir uma velocidade máxima superior a 220 km/h e rubricar do 0 ao 100 em 7.6 segundos. No campo dos consumos, é muito difícil baixar dos 9 litros, mesmo com andamentos comedidos nas voltinhas. Em autoestrada as coisas são um bocadinho mais contidas, mas também não fogem muito dos 8, 8,5. O comportamento dinâmico com a suspensão pneumática resulta brilhante. Esquecemos que vamos ao volante de um SUV. A caixa automática de 9 velocidades 9 G-Tronic é extremamente suave no seu funcionamento. As passagens de caixa dão-se de forma quase que imperceptível e em 9ª velocidade, a 130 km/h, rolamos com 1500 rotações de motor. 1500. Portanto, é o casamento perfeito com o motor com esta elevada capacidade de binário. Se bem que em modo Eco ou Comfort, a caixa tem aqui algumas hesitações quando precisamos de uma aceleração mais convincente ou precisamos de um kickdown, em que a caixa muitas vezes reduz cerca de 3 mudanças de uma vez. De todas as formas, e se não quisermos optar pelo modo automático de funcionamento da caixa, podemos sempre selecionar manual e recorrer às patilhas por trás do volante e comandarmos nós as passagens de caixa. Em termos de cotas de habitabilidade e espaço interior, alinha com os seus principais concorrentes, quer em termos de espaço de mala, quer em termos de espaço disponível para ocupantes. Agora, onde excede claramente os seus concorrentes é na robustez de montagem e na qualidade com que este interior está feito. A posição de condução é excelente e o conforto e o suporte oferecidos pelos bancos, bem como a excelente pega do volante, não podiam ser melhor. Apenas são alguns comandos aqui nesta zona da consola central que ficam pouco visíveis e sobretudo que obrigam a desviar muito os olhos da estrada cada vez que queremos procurar um botão de andar para trás ou o botão de home. Há aqui uns comandos que estão um bocadinho escondidos aqui no meio. A suspensão pneumática oferece um conforto de rolamento notável e é um claro convite a grandes viagens. Como se isso não bastasse, temos ainda uma insonorização fabulosa e um nível de vibrações reduzidíssimo. Portanto, aqui dentro é tudo zen. Numa condução mais citadina, só posso criticar a excessiva dureza do pedal de travão que torna difícil às vezes deduziar travagens mais suaves. E o sistema de start and stop chega a ser brusco, porque cada vez que o motor se desliga e depois quando se volta a ligar dá a sensação de que a primeira está metida e levamos um solavanco cada vez que o motor volta a entrar em funcionamento, o que chega a gerar alguns sustos se estivermos em descidas. O sistema de segurança Collision Prevent Assist Plus é um aliado precioso para quem conduz mais distraído, mas às vezes chega a tornar-se um bocadinho incómodo, porque são apitos excessivos a toda a hora, avisos vermelhos no painel de instrumentos e às vezes é um bocadinho exagerado, peca por excesso de zelo. Apesar de não contar com redutoras, a transmissão integral permanente 4MATIC, com uma repartição de 45-55, garante desembaraço em pisos mais agrestes. Se a altura ao solo estiver a comprometer, é fácil. Arregaça-se as calças e siga caminho.
Para quem precisar de usar o GLC para incursões campestres com frequência, eu aconselho vivamente a troca deste pacote exterior AMG pelo pacote Off-Road. Não só contamos com umas mais consentâneas jantes de 18 polegadas, como ainda com uns ângulos de ataque e de saída bastante mais favoráveis. GLC, Q5 ou X3, a minha escolha vai claramente para o GLC. Condutores de domingo, só apanho condutores de domingo, cada vez que preciso filmar é condutores de domingo. Gajos a 40,